E aqui a gente tem notas de 0 a 10, né? Então aqui, esse gráfico mostra notas de 0 a 10. E aqui a gente tem vários requisitos, vários testes, várias especificações que esse óleo é testado, né? Então, e tem uma pontuação, né? Ele tem uma pontuação de 0 a 10 nesses testes. Então, por exemplo, aqui a gente trouxe aumento de viscosidade por fuligem, compatibilidade com sistemas de pós-tratamento, economia de combustível, aumento de viscosidade por oxidação, depósitos, borra, desgaste e proteção contra o LSPI, que é a pré-ignição com baixa velocidade, que é o que a gente falou antes. Então são testes que a gente comentou anteriormente que aparecem aqui nesse gráfico. 8 testes. E nesse caso aqui a comparação de um SL com um SN, né? Então o que está mostrando aqui, né? O SL é em azulzinho, né? E a gente consegue ver que ele está nessa parte interna do gráfico, né? Então ele passa aqui com um teste de compatibilidade com o sistema de pós-tratamento, ele passa com um teste sobre economia de combustível, e um teste sobre depósitos, né? Com uma nota um pouquinho mais baixa aqui. É testado se ele forma borra, e é testado se ele forma desgaste mecânico, então, né? São testes que são feitos para o API SL. Inclusive, vale aqui o parêntese, segundo a Agência Nacional que controla a venda de óleos no país, a ANP, segundo a ANP, o óleo com a especificação API mais abaixo que pode ser vendido no país... No Brasil? No Brasil, é o SL. Então, a gente não pode vender nenhum óleo que não seja SL no Brasil. Abaixo disso não pode. Não Todo pode. óleo vai ser SL. Então, pelo menos essa especificação aqui ele tem que ter. E a gente também tem aí o SN, né? Pra gente comparar um com o outro. O SN, nesse caso, como eu tinha falado, ele é uma regulação um pouquinho mais nova. Então, atende com mais critério alguns requisitos ali. Então, ele tem uma pontuação maior em borra, em depósitos e em aumento de viscosidade, né? E aqui a gente pode ver, né? Daqui não ficou tão bem visível por causa das cores, mas ele também passa pelos mesmos testes de desgaste e de compatibilidade com o sistema de pós-tratamento. Então, o SN está sempre mais para fora no gráfico, né? Isso significa o quê, Cliff? Que se eu tiver um SL, eu posso aplicar um SN. Mas Exatamente. Se eu tiver um SN, eu não posso aplicar um SL. Então, se o carro pede um óleo SL, eu posso aplicar um óleo superior. Exatamente. Mas se o carro pede SN, o SL não vai ter todos os testes necessários. E lembrando, pessoal, você não precisa decorar essas letras, tá? Ali, a última letra, o L e o N, é só você ver a ordem alfabética delas. Então, quanto mais para o fim da ordem alfabética, é uma regulamentação mais nova e atende melhor os requisitos. Então, passa por testes mais severos, eles pegam aqueles motores e testam de formas mais agressivas para ver se ele tiver algum problema. Exatamente. Inclusive aqui, para colaborar com a nossa tese, com o que a gente está falando, a gente trouxe o API SP, que é a última especificação da API, e a gente consegue ver que o SP ele passa por testes mais rigorosos ainda. Exatamente. Aqui a gente tem uma pontuação maior, então o SP está englobando aí tanto o SL quanto o SN, ele está em laranjinha ali. Então na pontuação ele sai ganhando em uma melhora, né? No caso, não deixa acontecer tantos depósitos, tanto acontecer aquele verniz. O aumento de viscosidade por oxidação também, ele consegue proteger melhor. E a proteção contra LSPI e também do desgaste mecânico, né? Ok, e também ele tem a mesma pontuação do compatibilidade com o sistema de pós-tratamento. Mas e para aumento de viscosidade por fuligem? Ali tá 0 ou ali tá que não foi feito o teste? Esse zero, né, esse zero que aparece no gráfico não quer dizer que o óleo é nota 0 para aquela especificação. Significa apenas que a norma API ele não passa por nenhum teste que vai garantir alguma performance naquele quesito. Então, não há garantia de que ele vai ter uma performance boa naquilo ali. Ou seja, não foi testado para aquilo ali. Não foi testado, não quer dizer que ele é ruim, só não foi testado. Só não foi testado, exatamente. Uma coisa que é legal, né, que o LSPI ele é algo novo, né, conforme eu falei. A gente vai comentar depois que o que modifica essas características são aditivos, né? Então, o API SP, ele já possui aditivos diferentes que não deixam que aconteça o LSPI. Então, que é a pré-ignição com baixa velocidade, né? Baixa rotação. Depois a gente vai entrar mais a fundo sobre os aditivos, né? Mais detalhes, mas ele foi a segunda norma, né? Porque teve o SN+, e o SN+, que passou... o SN+, o SN+, né? Ele é igualzinho ao SN, só que ele tem o mesmo teste de LSPI. O SP, ele botou alguns testes a mais ainda. Legal, um ponto ou mais, então. Agora vamos a um caso muito interessante. Inclusive, a gente tem óleos que atendem essas especificações. A gente tem aqui o óleo da Fuchs, né? O óleo Fuchs. Deixa eu tirar aqui que ele atende a norma 502.00. Não vou conseguir mostrar na câmera aqui porque a gente está sem zoom, né?
mas ele atende à norma 50200. E a gente tem aqui o óleo original da Volkswagen, né? A Shell. O óleo Shell Volkswagen, que ele é o 508.88, né? Então, o óleo Volkswagen Shell 508.88 e o óleo Fuchs 502.00. Esses números eles podem levar a pensar que o 508 é superior ao 502. Mas não é bem isso assim, aí. né? Não é bem assim. Se a gente vê pelo gráfico, a gente consegue ver pontuações diferentes, ou seja, atendem a testes diferentes, né? Então não é porque o meu carro pede o 502 e eu vou aplicar o 508 que tá tudo bem. Ou vice-versa. Aqui a gente pode ver que o 502.00, ele tá em vermelho, ele atende bem ao aumento de viscosidade por oxidação. Mas isso quer dizer então que o VW 508.88 ele é pior. Bom, não foi feito o teste para ele, para concluir, né, se ele é melhor ou não com aumento de viscosidade por oxidação, se ele protege contra isso. Ou seja, o óleo ele é específico para aquele motor, para aquele projeto, né? Então, a montadora ela sempre vai ver se vai atender aqueles requisitos do motor que o motor pede. Por isso que a gente tem essa diferença aí também. Então, né, o 508.88 ele tá na área mais externa, então tá com notas maiores para desgaste, borra e depósitos. Porém, não é feito o teste, por exemplo, de aumento de viscosidade por oxidação. Não existe esse teste nessa norma da Volkswagen. Então, não quer dizer que é pior nem melhor. Que é pior nem melhor. Não dá pra gente concluir. Eu não posso aplicar um 508.88 em um carro que pede o nosso 502.00, pois são óleos que passaram por testes diferentes. Não dá para dizer que a gente consegue trocar por outro. A gente vai até mostrar depois ali na plataforma o meu carro, né? Uhum. E o probleminha que deu com ele. Exatamente, ele pediu um desses dois aqui. Ele pediu um desses não dois aí. Não quer dizer que foi aplicado errado, não né? quer dizer. A gente não sabe o que foi aplicado lá. Não. Talvez foi óleo de cozinha. Né? Talvez óleo de cozinha, a gente vai ver como é que estava o estado dele. Deu ruim, né? Deu ruim. Outro exemplo, né, que a gente tem aqui o Dexus 1, mas a gente não tem o Dexus 2. Inclusive a gente tem mais de um Dexus 1 aqui. Tem ali, ó. A gente tem esse aí. Então a gente tem esses dois óleos que são atendem a norma Dexus 1, só que esse aqui é Dexus 1 geração 2, que é esse que está representado na tela aqui. E esse aqui é o Dexus 1 geração 3. Tá? Então, o que Dexus 1 e Dexus 2 querem, o que esses testes levam em consideração, né? A gente consegue ver que eu não posso aplicar um óleo Dexus 2 em um carro que pede Dexus 1. Não é porque o número é maior que quer dizer que esse óleo é melhor. Porque normalmente esse Dexus 2, inclusive, é usado em motores diesel, né? Então, é uma especificação diferente. Por exemplo, né, o Dexus 1 geração 2 é testado bastante sobre economia de combustível. O Dexus 2 tem um teste menos rigoroso. E o Dexus 1, por exemplo, tem um teste muito rigoroso contra a LSPI. Inclusive, né, já voltando a esse assunto, porque ele aparece várias vezes, foi a GM, junto com a Castrol, que fez os primeiros estudos para tentar entender o que estava causando essa pré-ignição em baixa rotação e alta carga. E eles chegaram à conclusão que eram moléculas de detergente do lubrificante, né, que elas eram espirradas para dentro da câmara de combustão durante o funcionamento do motor e elas causavam essa pré-ignição. Então, eram moléculas de detergente à base de cálcio. Então, eles reduziram os detergentes abaixo de cálcio nesses óleos que tem, por exemplo, o Dexus 1 geração 2, e aumentaram os detergentes com outras bases. Então, o que a gente quer dizer aqui de novo, só para exemplificar? Não pode usar Dexus 2 em carro que exige Dexus 1. Não é porque o número é maior que o óleo é melhor. Beleza?